Mato Grosso do Sul, um estado que abrange a multiculturalidade. Que tem em seu povo a base de diversas atividades econômicas que surgiram junto com a sua criação. Indígenas, paraguaios, bolivianos, japoneses, italianos, além da forte influência da força do trabalho daqueles que vieram de outros estados do país. A natureza exuberante, a terra fértil e a localização estratégica no mapa do Brasil se tornaram campo de expansão das mais diversas atividades econômicas que hoje formam um dos poucos estados com o PIB, Produto Interno Bruto, positivo em pleno ano avassalado pela pandemia da Covid-19. Atualmente, somos mais de 2.800.000 habitantes. São 79 municípios que juntos simbolizam o trabalho para dias melhores. Estamos cada vez mais fortes na economia, com superávit da balança comercial em 29,37% em relação ao ano passado. A produção de grãos, soja e milho teve um incremento de 300.000 hectares na lavoura, com impacto direto nas vendas externas, tanto que as exportações de soja cresceram 55,9%. A produção do estado, com destaque para a carne de aves, aumentou as vendas em 18,59%. Na produção florestal, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado do país com a maior área de florestas plantadas. Neste ano, elevou em 7% o volume de celulose exportada. Outros produtos também têm se destacado, como o açúcar, que cresceu 178,02%. Óleos e gorduras vegetais e animais com elevação de 238,3%. E as exportações de ferro-gusa e ferro-ligas, que aumentaram em 194,36%. No primeiro semestre de 2020, o estado ficou com o terceiro lugar na geração de empregos no país. Segundo os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, somente no mês de julho foram gerados 2.635 empregos formais, com destaque para indústrias com 1.438 vagas, comércio 943 e serviços 556. Resiliência e mão na massa para transformar Mato Grosso do Sul em um lugar melhor para se viver. Porém, para continuar avançando, é preciso fazer mais. Para isso, a gestão municipal tem o seu papel fundamental no desenvolvimento de um ambiente favorável para o incremento de indicadores que favoreçam a expansão dos setores produtivos e estratégicos de cada localidade. E aí é que entra o prefeito. A prefeitura tem como principais atribuições executar as obras no geral, pavimentação de ruas, construção de estradas, pontes, parques, escolas, entre outros, além de cuidar de assuntos como saúde, educação, mobilidade e assistência social por meio de suas secretarias. Os desafios desses municípios ao executar todos esses serviços e atender a demanda da população, a gente confere a partir de agora neste especial. E agora, prefeito? O ano foi difícil para todos, para os gestores em especial. O desafio foi cuidar dos cofres públicos. Mato Grosso do Sul é um estado que depende muito do recolhimento de impostos sobre serviços, como o ICMS, que fica e é dividido entre os estados e municípios. Ao longo do ano, a palavra de ordem foi incerteza. Incertezas políticas e sociais, né? E isso, obviamente, refletiu na economia, né? Nós tivemos impacto na economia mundial, na economia brasileira, economia local, porque está tudo interligado, né? E isso foi bastante evidenciado até pela taxa de câmbio, né? Então, o real em relação ao dólar
apresentou uma grande depreciação esse ano, né? Fruto dessa incerteza. Dois elementos importantes que aconteceram esse ano e que nos ajudou foi sem dúvida a redução da taxa básica de juros da economia, que ficou dentro do patamar mais baixo da história, né? Os novos gestores têm que entender que o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Apesar que o Mato Grosso do Sul, positivamente, manteve uma receita de ICMS, mesmo diante da pandemia, por conta principalmente do agronegócio, mas nós temos que lembrar que ano que vem, essas atividades que esse ano foram suspensas vão retornar, então o custo da máquina ela vai aumentar. Então é importante os prefeitos, assim que assumirem, fazer o enxugamento daquilo que for possível dentro da máquina administrativa. É importante lembrar aos gestores que a arrecadação dos municípios, principalmente os pequenos municípios, a maior receita é o ICMS. E no Mato Grosso do Sul a gente teve um resultado importante no setor industrial, né? Para vocês terem uma ideia, de janeiro a outubro desse ano, o Mato Grosso do Sul ele teve um aumento nas exportações de produtos industrializados em relação ao mesmo período de 2019. Então, mesmo na pandemia, a gente teve um aumento na exportação desses produtos, né? Ao redor de 5,2%. Né? E mesmo com a Covid, a gente teve esse destaque positivo aí, com papel celulose, frigoríficos, né? Aumentando as receitas aí do setor industrial também. Um dos caminhos para os prefeitos na busca por investimentos em seus municípios é procurar inscrever-se em vários projetos liberados pelos ministérios do governo federal. No entanto, os prefeitos precisam entender e dialogar e conhecer os caminhos da capital federal. Quando eu fui prefeito, eu cansei de ir para Brasília para pedir recursos federais pelos deputados federais e senadores. E eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei o que é ir para Brasília, bater na porta de um parlamentar, ter uma esperança, voltar para sua cidade e nada acontecer. Nós temos agora a plataforma Mais Brasil, que veio substituir o Siconf, por onde todas as transferências da União vão ter que passar. Então, essa capacitação dos servidores para utilizar a plataforma Mais Brasil, implantar o modelo de excelência de gestão, que é o MEG, que é uma obrigação agora dos municípios. Todos os municípios têm que implantar esse modelo para poder receber esse recurso de transferência da União, que envolve vendas e também projetos voluntários, propostas voluntárias, né? A plataforma Mais Brasil ela vai abrir propostas onde o prefeito vai lá e cadastra investimento que ele quer fazer em todas as áreas. E só vão ser aprovados bons projetos, porque você não tem dinheiro para atender todos os municípios. Então, aqueles que capacitarem melhor os seus gestores e apresentarem melhores projetos vão ser selecionados e vão poder trazer esse recurso novo para os municípios. O gestor público que tomará posse em janeiro, a primeira coisa que ele tem que cercar são de pessoas competentes. Na formação da sua equipe técnica, o gestor deve privilegiar aqueles que detêm conhecimento técnico. Um bom gestor, para realizar uma gestão eficiente, uma gestão profissional, ele tem que cercar de secretários municipais técnicos, aqueles cargos de direção, chefia e assessoramento que diz a Constituição, devem ser compostos por pessoas técnicas. Ao mesmo tempo que brigam por projetos da União, os olhares devem estar atentos às dinâmicas de cada município. É bastante característico do nosso estado a dependência da produção agrícola, da monocultura ou familiar, além da recente intensificação da industrialização. É fundamental no estado nós olharmos para a produção agrícola. Normalmente os prefeitos têm pouco efeito sobre a produção do agronegócio, mas tem um papel fundamental na infraestrutura para esse agronegócio. Para isso nós temos o Fundersul, que ele já recebe uma parcela, e além disso o governo do estado tem, nessas áreas novas de produção agrícola, uma linha estratégica muito clara de apoiar a construção de montes e estradas. O importante ao prefeito verificar aonde essas áreas estão expandindo, e para todo mundo ter uma ideia, só esse ano no estado do Mato Grosso do Sul, nós expandimos mais de 246 mil hectares de áreas novas. Isso implica uma demanda por investimento em montes e estradas para escoamento da produção. Um outro ponto que o prefeito está muito atento em uma série de programas é a agricultura familiar.
Todos os municípios do estado têm assentamento, têm agricultura familiar, e nós temos, no âmbito da secretaria, os programas de aquisição de alimentos, de venda direta para escolas, de aquisição por parte da prefeitura, e a gente percebe que existe um espaço ainda muito grande para que esses prefeitos organizem uma cadeia de fornecimento para o seu município através da agricultura familiar, gerando a renda e, consequentemente, a possibilidade de venda desses produtos locais. Voltam os outros investimentos, os outros atendimentos aos poucos, e nós vamos ter, então, um ano de muita dificuldade para os novos gestores. Eles têm que entrar com esse pensamento, para que em 2022 a gente conseguisse a economia evoluir em 2021, você tem condições de 2022 voltar a fazer um atendimento mais amplo para toda a população. Os municípios, a maioria deles, sobrevivem dos repasses constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, receita que vem da União, e do ICMS, receita que vem do Estado. Ele vai providenciar a reformulação da legislação tributária do município, de modo que não se possa arrecadar mais receitas próprias. Não se pode mais se conceber, em 2021, os municípios sobrevivendo apenas dos repasses constitucionais. Mas os pequenos têm um papel fundamental. Pois é, Gláucia. No nosso estado, 92% das empresas são de pequeno porte e geram 90% dos empregos. Por isso, é preciso atenção ao elaborar políticas públicas. 92% das nossas empresas no estado de Mato Grosso do Sul são de pequenos negócios. Então, são eles que geram praticamente 90% de todos os empregos no estado de Mato Grosso do Sul. Então, muitos prefeitos ficam preocupados, às vezes, de levar uma indústria de maior porte e não olham para aquele pequeno negócio que está no município. Se cada um desses pequenos negócios no estado hoje gerasse um emprego, nós teríamos aí mais de 150 mil empregos gerados no curto prazo. Então, o pequeno negócio. E para isso, nós estamos estabelecendo parâmetros de liberdade econômica. O que são parâmetros de liberdade econômica? É que não se tenha custos nas prefeituras, isentem, tenham alvará automático desses pequenos negócios de baixo risco. Então, existe uma regulamentação que nós queremos chamar a atenção de todos esses prefeitos sobre a política de desenvolvimento de pequenos negócios. Certamente, a adoção de um planejamento estratégico que perpasse por programas inovadores, alguns incentivos, também é fundamental para enfrentar esse cenário complicado que a gente está atravessando, não é mesmo? Então, se as prefeituras conseguirem fazer esse diálogo com as instituições, com as associações de empresários, com toda a comunidade do município, conseguir sensibilizar a importância da adoção das medidas, as duas coisas têm que andar juntas. Buscar uma proteção da saúde junto com as medidas econômicas, né? Não é a prefeitura que vai gerar o emprego, quem gera o emprego é o setor privado, mas ele precisa desse prefeito uma estrutura adequada, como nós estamos implantando. Posso dar alguns exemplos aqui. Núcleo Industrial de Jaraguari, recentemente já tem 3, 4 indústrias implantados. Núcleo Industrial de Naviraí, que nós fizemos também recentemente. Núcleo Industrial de Dourados, que nós revitalizamos todo o Núcleo Industrial de Dourados. São alguns exemplos que a gente possa atrair novas empresas para o estado de Mato Grosso do Sul. A saúde seguirá sendo um ponto de alerta. Apesar das notícias mais recentes sobre as vacinas produzidas pelo mundo todo, ainda não está muito bem explicado como vai ocorrer a imunização de toda a população. Por isso, é bom ter um olhar atento a esse setor, porque trará inúmeros benefícios à nossa população local. Esses assuntos técnicos não devem ser politizados, né? A política, assim como o futebol, muitas vezes vai para o campo das paixões e não da racionalidade. Então, a gente tem que manter os pés no chão, assunto técnico, assunto político, né? Então, se as prefeituras adotarem um planejamento estratégico, elaborado por técnicos e especialistas com transparência, democraticamente, né? Isso, por si só, já ajuda a diminuir um pouco o nível de incerteza que prejudica demais a tomada de decisão dos trabalhadores e dos empresários, né? Em razão da pandemia, o próprio governo do Estado e o governo federal canalizou recursos e a situação toda para o combate à Covid. E nós tivemos muitas demandas da saúde reprimidas. Eu destaco aí as cirurgias eletivas, que praticamente paralisaram nesse período de pandemia e vão ter que retornar no ano que vem. E essas cirurgias vão exigir não só o aporte do governo do Estado, mas também a parceria
com os municípios. Essa cobrança vai ser grande em cima dessa demanda reprimida de saúde. Além disso tudo, um grande projeto vai impactar a maioria dos municípios sul-mato-grossenses no ano que vem. O governo do estado licitou uma parceria público e privada para investimentos na universalização do saneamento em municípios atendidos pela Sanesul, que é a concessionária de propriedade do Executivo. A previsão é que em 10 anos essa universalização do saneamento seja alcançada e até lá essas ações vão gerar emprego e renda aos municípios, dada a proporção do investimento que deve chegar. Outro assunto, Maritê, que os prefeitos deixam de lado e se esquecem, não se atentam, enquanto há uma série de benefícios que podem ser obtidos juntos aos fiscos federal e estadual. É verdade, Gláucia. Mato Grosso do Sul tem regulamentado o ICMS ecológico, que pode ser uma fonte de recursos adicional aos municípios, mas eles precisam atender integralmente à legislação. A gente percebe anualmente que muitos prefeitos acabam sendo atropelados e não identificam esses parâmetros para o ICMS ecológico e acabam, obviamente, não recebendo a sua parcela por não se estruturarem. Muitos têm condições de receber mais recursos, mas eles acabam não fazendo a sua estruturação junto ao IMASU para que possa, junto à Secretaria, receber um adicional em termos de ICMS ecológico, que é uma ferramenta importante em termos de política de resíduo sólido, destinação adequada de lixo. Nós poderíamos falar das mais de 110 sessões transmitidas ao vivo este ano ou dos 7.900 projetos e proposições discutidos e votados pelos deputados em meio à pandemia. Mas escolhemos falar também da Carol, que recebeu o apoio que precisava nesse momento. Da Simone, que de uma hora para outra precisou se reinventar e virou autônoma. Da agricultora Lázara, que trabalhou e muito para que nada faltasse a ninguém. Da irmã Maria, que se viu na situação mais difícil de sua vida e venceu a Covid-19. E do enfermeiro Edmilson, que tem trabalhado incansavelmente para salvar a vida de muitos. São as histórias das pessoas que nos inspiram e motivam a fazer sempre mais. Os números só são importantes porque impactam diretamente a vida da Carol, da Simone, da Lázara, da irmã Maria, do Edmilson e de todos os sul-mato-grossenses. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Conhecer bem suas regiões é essencial para um bom planejamento e desenvolvimento de ações. Pois é, Maritê, Mato Grosso do Sul se divide em 9 regiões, cada uma delas com características e peculiaridades bastante próximas entre os municípios. Uma delas, a mais populosa, a que mais arrecada, é a de Campo Grande. A região de Campo Grande é formada por 10 municípios: Bandeirantes, Campo Grande, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Sidrolândia e Terenos. Tem dos setores de alimentos, confecções, etanol e metais os impulsionadores da indústria. Com a presença da capital de Mato Grosso do Sul, essa região polariza serviços de saúde, estrutura de comércio e serviços. A população dos municípios vizinhos, em decorrência da presença de vários serviços na capital, acabam recorrendo a Campo Grande para algumas necessidades. Na agricultura, soja, milho e cana-de-açúcar, destacam-se Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes, Sidrolândia e Campo Grande. Esses 2 últimos municípios, juntos com Dois Irmãos do Buriti e Terenos, encontram na avicultura de corte outro fator importante de suas matrizes econômicas, além da pecuária, que predomina em toda a região. Nessas cidades, o potencial turístico é grande, no entanto, pouco explorado. Em geral, o turismo de negócios é o destaque, apesar do esforço do setor em promover outras áreas. A capital de Mato Grosso do Sul é a maior do estado em população e também em orçamento.
Em 2019, foram quase 2,5 bilhões de reais que passaram pelos cofres do município, um incremento de pouco mais de 17% se comparado a 2017, primeiro ano do atual mandato. Muito dinheiro vem da União, que repassou só no ano passado 361 milhões de reais a Campo Grande. Os repasses do Tesouro Estadual também são grandes e juntos somam mais de 658 milhões. A população também cresceu, de quase 790 mil há 3 anos para 906 mil atualmente. Tem o maior IDH do estado, que reflete o reconhecimento nacional como uma das melhores capitais para se viver. Uma das principais demandas da cidade morena é o asfalto. A pavimentação e o recapeamento de ruas e avenidas nas 7 regiões da capital mudou a paisagem urbana, deixando a poeira e a lama no passado. Com parceria de investimentos entre a Prefeitura e o governo estadual, com mais de 90 milhões de reais na malha viária. Ainda falando de urbanização, a necessidade de habitação vem sendo suprida continuamente. Em parceria com a Empresa Municipal de Habitação e a Agência Estadual de Habitação, milhares de famílias foram beneficiadas. Juntando saúde, urbanização e qualidade de vida, o município de Campo Grande também investe em obras de contenção de enchentes, minimizando os transtornos causados pelas chuvas intensas de final e início de ano. O maior desafio, não apenas para Campo Grande, mas para o mundo todo, é superar essa Covid-19. Um planejamento de saúde pública sem matar a economia. Por isso, estamos trabalhando nas duas vertentes. Por isso, estamos tendo índices de recuperação altíssimos daqueles que foram atingidos pelo Covid-19 e o plano de recuperação e desenvolvimento econômico. Sidrolândia tem a segunda maior arrecadação da região de Campo Grande, com 184 milhões de reais, e seus 42 mil habitantes são atendidos com 99% de água tratada e 100% de rede de tratamento de esgoto, e também 100% de coleta de resíduos sólidos. A pavimentação, drenagem, contenção de erosão em ruas e acessos, como a conclusão da rodovia MS 258, melhorou o acesso à cidade e ao núcleo industrial do município. Um investimento acima de 25 milhões de reais. A população se beneficiou com a entrega de 265 moradias e a regularização de imóveis pelo programa Morar Legal. O saneamento básico avançou, reforçado com um investimento de mais de 40 milhões de reais para os moradores de Sidrolândia, água e esgoto tratados. E o Corpo de Bombeiros passou a ter sede própria. Ribas do Rio Pardo responde pela terceira maior arrecadação municipal da região, com 105 milhões de reais. O desenvolvimento do município é visto no percentual de cobertura de água tratada, esgoto tratado e coleta de resíduos sólidos, sendo de quase 99% na água e 100% nos outros dois. Nova Alvorada do Sul tem o segundo maior índice de desenvolvimento humano da região e a melhor nota do IDEB para as séries finais do ensino fundamental e uma das melhores nas séries iniciais. E vem experimentando expansão populacional contínua, e esse crescimento veio acompanhado da ampliação das redes de água e esgoto, que saltaram de 35% para 70% de cobertura, num investimento de 9 milhões de reais. A educação teve a implantação de uma escola rural e a reforma de 2 escolas urbanas. Por fim, a remodelação completa do Hospital Municipal Francisco Ortega, que ampliou a sua capacidade de atendimento à população local, resultado de um investimento de mais de 1 milhão de reais. Historicamente, a região do Bolsão, que é composta por 11 municípios, teve na pecuária a mola propulsora do desenvolvimento. Fazem parte dessa região Água Clara, Aparecida do Taboado,
Brasilândia, Cacilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas. No entanto, a região vem experimentando um processo de industrialização bastante avançado, o que impacta na geração de empregos e arrecadação dos municípios. Os destaques ficam para Três Lagoas e Aparecida do Taboado, com a presença da indústria oleiro-cerâmica, têxtil, de confecção, papel, celulose, entre outras. Conta a seu favor a proximidade dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Outro ponto positivo, a região conta com rápido acesso ao centro de Mato Grosso do Sul por meio da BR-262. Fundado em 1838, o município de Paranaíba teve um importante papel na Guerra do Paraguai, pois foi rota de apoio logístico. Localiza-se estrategicamente em uma região de integração das economias do Brasil, situação que começa a ser explorada mais intensamente com a construção do gasoduto e o fortalecimento das relações comerciais dentro do Mercosul. A arrecadação municipal ultrapassou a casa dos 140 milhões de reais em 2019 e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é considerado alto, de 0,721, e possui cerca de 42 mil habitantes. Graças ao cultivo inicialmente de arroz, soja e milho, surgiu Chapadão do Sul. A cidade dispõe de toda a infraestrutura moderna, com escolas públicas, particulares, faculdade, hospital municipal, empresas multinacionais ligadas ao campo e assistência agronômica. Consolidado o projeto industrial mista nas fazendas, produz outros produtos como algodão, girassol, nabo forrageiro, mamona, sorgo e cana-de-açúcar. Conta também com um rebanho de 250 mil cabeças de bovinos. A economia municipal em 2019 soma mais de 130 milhões de reais. Chapadão do Sul ocupa a segunda posição de melhor IDH do estado, com um valor de 0,754. Cacilândia é conhecida como a Cidade Sorriso. Possui uma infraestrutura moderna com redes de lojas importantes no mercado nacional. Os cofres públicos em 2019 arrecadaram 76 milhões. Seu PIB per capita foi de R$ 25.437. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDH, tem o valor de 0,727, ocupando a 7ª posição entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O município de Cacilândia teve um investimento externo de 32 milhões para diversas áreas de atuação. Cerca de 3 milhões foram destinados para asfaltar 35 quilômetros da cidade, reconstruindo as ruas Teotônio Reis da Costa, Pedro Pereira de Almeida, Sebastião Leal, Joaquim Balduino de Souza, Amin José, João Vieira Gonçalves, Francisco Barbosa Sandoval e a rua Antônio de Freitas Pedrosa, assim como a Avenida José Paulo da Silva e a rua Sebastião Martins da Silva, ambas no bairro Jardim Moreninhas. Fundada em 1915, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul e o 25º município mais dinâmico do Brasil. Possui uma população de 123 mil habitantes. Situada em um entroncamento das malhas viárias, fluvial e ferroviária do Brasil, possui acesso privilegiado às regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. Sua principal atividade econômica é a pecuária, a indústria e o turismo. Devido à disposição de energia, água, matéria-prima e mão de obra, teve uma rápida industrialização. Três Lagoas é a segunda cidade em termos econômicos estaduais,
com o segundo maior PIB per capita do estado, de mais de 86 milhões de reais. Foi apontada pela revista Exame como um dos mais promissores polos de desenvolvimento do Brasil. Arrecadou em 2019 um valor de R$ 619.681.921. Uma das principais vias da cidade, a Avenida Capitão Olinto Mancini, foi revitalizada. Na troca de gestão, vários os desafios e novidades de um novo prefeito. Mas um cuidado importante é com relação às contas do município. Quando nós falamos em desenvolvimento econômico, nós, na verdade, estamos falando na capacidade de geração de emprego, geração de arrecadação naquele município. Então, muitas vezes, isso não faz parte de uma pauta no momento da campanha dos prefeitos, mas ela é uma pauta fundamental quando se trata de sustentabilidade, de equilíbrio fiscal desse município. Muitos prefeitos reclamam que depois, quando saem, quando terminam seus mandatos, continuam a receber as correspondências, as diligências dos tribunais de contas, seja do Estado ou seja da União, mas eles não se preocupam durante a gestão em estar cercado de assessoria técnica especializada e de procurar fazer sempre aquilo que determina a legislação. Então, essa profissionalização no presente, ela vai evitar que o prefeito, que o gestor tenha problemas no futuro. Com a presença da bacia do Rio Paraná em 7 de seus 9 municípios, o Cone Sul é composto por Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo e Naviraí. Esta última cidade, Glaucia, é o grande polo da região. Concentra boa parte dos serviços e também da produção econômica. Ou seja, é um município chave para a elaboração de políticas públicas de descentralização dos governos estadual e federal. Cortada pela BR-163, a região tem acesso rápido à capital e ao Paraná. A cultura de milho, soja e cana-de-açúcar destacam-se principalmente em Naviraí e Itaquiraí. A avicultura de corte também é bastante presente e o beneficiamento de produtos brutos na própria região está em desenvolvimento com o processo de industrialização. Ao mesmo tempo, a urbanização não é tão alta assim, em decorrência da expansão da agricultura familiar possibilitada pela reforma agrária. O município de Eldorado é bastante conhecido por ser banhado pelo Rio Paraná. Atualmente, a cidade tem 12 mil habitantes e a principal atividade econômica da região é a pecuária. A arrecadação do município está bem próxima dos 46 milhões de reais. A indústria também tem colaborado para o crescimento do ICMS da cidade, que ultrapassa 10 milhões de reais. Os principais ramos são pecuária, alimentícios, minerais não metálicos, madeira, metalurgia, mobiliário e confecções de roupas. Recursos da União e do Estado totalizaram em 2019 um valor de mais de 26 milhões de reais. Uma das maiores demandas da sociedade é o recapeamento de diversas ruas e avenidas do município. O investimento custou mais de R$1,5 milhão de reais. Outra conquista de Eldorado foi o retorno do atendimento hospitalar pelo SUS, Sistema Único de Saúde, após 7 anos paralisado, permitindo a retomada de procedimentos como partos. A cidade de Eldorado também tem expectativa de receber financiamento para custeio nesse setor. Verba deverá ser destinada à Fundação de Saúde Terezinha Piroli, demandando um investimento de mais de R$700 mil. A drenagem de águas pluviais no perímetro urbano de Eldorado também está entre os próximos investimentos. Mundo Novo é considerado um município moderno, com uma população estimada em 18 mil habitantes, conforme dados do IBGE. A cidade está localizada no extremo sul do estado, fazendo divisa com o Paraná e o Paraguai, através da cidade de Salto del Guairá. Atualmente, Mundo Novo apresenta uma arrecadação de quase 71 milhões de reais e o PIB, Produto Interno Bruto,
per capita em 2019 foi de R$ 25.597,35, um dos mais altos de Mato Grosso do Sul. Possui 460 unidades de empresas e é considerado uma das cidades do Cone Sul com melhor qualidade de vida. Recursos do Estado estimado em mais de 17 milhões de reais e federal um pouco mais de 24 milhões alimentaram os cofres da cidade. A população destacou como fundamental obras de pavimentação e restauração das vias públicas, que prometem pôr fim aos constantes alagamentos na região. Já foram revitalizadas várias vias urbanas de Mundo Novo, entre elas as avenidas Juscelino Kubitschek, Rio Branco, São Paulo e Salvador, além das ruas Costa e Silva, Coxim, Joaquim Nabuco, José Bonifácio, Maringá, Marechal Floriano e 7 de Setembro. A cidade de Naviraí é considerada o 7º centro mais populoso de Mato Grosso do Sul, com mais de 55 mil habitantes, segundo o IBGE. O turismo vem sendo decisivo no desenvolvimento do mercado de trabalho local. Em 2019, o município arrecadou mais de 200 milhões de reais, representando um aumento de 25% comparado à arrecadação de 2017. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, também chama atenção por ter atingido o índice alto, conforme metas exigidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nos últimos 4 anos, Naviraí tem passado por várias obras, entre elas restauração e implantação de pavimentação asfálticas de vias urbanas, além de drenagem de águas pluviais e construção de pontes de concreto e do prédio do Corpo de Bombeiros. Estão sendo implantados na cidade mais de 80 mil metros de rede coletora de esgoto, novas ligações domiciliares e melhorias na estação de tratamento de esgoto. Mais de 1.000 moradias já foram entregues pela AGEAB. O programa habitacional é executado por meio de parceria entre o Governo do Estado, Prefeitura e Governo Federal, um investimento total de 77 milhões de reais desde 2015. Com a rápida expansão provocada principalmente pela produção de grãos como soja e milho, a região da Grande Dourados engloba 11 municípios sul-mato-grossenses. Carapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jataí, Maracaju, Rio Brilhante e Vicentina. A região possui uma presença maciça de comunidades tradicionais indígenas, que ajudaram a formar as características culturais da região. As principais lavouras da região encontram-se em Maracaju, Carapó, Rio Brilhante, Itaporã e Dourados, que é um dos centros do agronegócio do Brasil. A expansão também da criação do gado de corte, com a presença de vários frigoríficos, que contam inclusive com a presença de serviços de inspeção federal, o que possibilita a exportação. Avicultura, ovinocultura e o setor sucro-alcooleiro também são presentes. A cidade de Dourados é a segunda maior do estado, crescendo a cada ano. Com um dos maiores PIBs do estado, o município é um dos maiores polos regionais de serviços e agropecuário para a arrecadação estadual. Mais de 900 milhões de reais passaram pelos cofres públicos municipais em 2019. Já da União, o repasse ultrapassa os 120 milhões de reais. O município é destaque também na educação, sendo considerado um polo educacional e universitário de Mato Grosso do Sul. Uma das metas da próxima gestão será apoiar uma obra de mais de 30 anos, a construção da sede do Departamento de Operações de Fronteira, DOF. Outra conquista foi a construção do Hospital Regional da Grande Dourados. O hospital atenderá pacientes de 34 municípios da região. Desde 2015, 2.888 unidades já foram entregues em Dourados e 190 lotes para serem urbanizados em um investimento que ultrapassa os 215 milhões de reais. Deixando o apelido de Cidade dos Buracos para trás,
Dourados recebeu o recapeamento do asfalto das principais avenidas da cidade. Weimar Torres, Marcelino Pires e Joaquim Teixeira Alves. E também o núcleo industrial e o acesso ao polo industrial de Dourados. A partir do dia 1º, nós enfrentaremos vários desafios. Entre eles, a gestão da saúde na pandemia e a limpeza pública da cidade, que vem sendo um desafio aqui em Dourados há quase 6 meses. Também temos o retorno às aulas a partir de fevereiro, o que demandará uma série de esforços especiais para a proteção dos nossos alunos e também dos nossos servidores. A prioridade para a gestão será devolver o orgulho ao douradense. E para isso, uma série de medidas serão tomadas nas mais diferentes áreas. Gestão de praças e parques públicos, a educação e a saúde, que são problemas constantes, mas principalmente resgatar a autoestima do douradense, deixando a cidade um ambiente menos hostil, mais clara, com infraestrutura urbana melhor e um transporte público de qualidade. Maracaju é um município do estado que se desenvolveu muito nos últimos anos, com arrecadação de mais de 200 milhões de reais, tendo como base as culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. Além da pecuária forte na região, é o maior produtor de grãos de soja e milho de Mato Grosso do Sul e o 12º maior produtor de soja e milho do Brasil. Com um elevado PIB per capita de R$ 53 mil, possui a 6ª maior economia do estado. Também foi importante ponto de passagem para a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que partia de São Paulo via Campo Grande. Com aproximadamente 48 mil habitantes, a cidade é conhecida pela sua tradicional festa da linguiça de Maracaju. Uma obra com expectativa de conclusão é a da nova maternidade de Maracaju. Para a construção foram destinados R$ 1,5 milhão de reais. A cidade também inaugurou a nova estação de tratamento de esgoto, com capacidade de tratar 50 litros de esgoto por segundo. Historicamente, Carapó está intimamente ligada à exploração de erva mate nativa. Seu PIB per capita é de mais de R$ 40 mil. A população estimada em 30 mil, ocupando o 15º lugar de município mais populoso do Mato Grosso do Sul. Sendo uma cidade de grande importância para o estado, recebeu investimentos externos na área da saúde e na habitação municipal, na construção de moradias. Uma das reivindicações da população era a revitalização da Avenida Dom Pedro II, que corta Carapó de ponta a ponta. Conhecida como Corredor de Carapó, ela exige um investimento de 6,5 milhões de reais. Outra demanda do município é a ampliação do Hospital São Mateus, investimento que exigirá 2,7 milhões na unidade de saúde. Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Anastácio são os municípios que compõem a região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, a maior parte ocupada pelo município de Corumbá. Historicamente, a ocupação de seus povos tradicionais usou a pecuária e a pesca para fonte de renda. Mais recentemente, no chamado Alto Pantanal, a pecuária extensiva se fez predominante. A região é sempre bastante afetada, dada a característica do bioma. Pelas chuvas de verão ou então pela ausência delas em todas as épocas do ano, provocando danos ambientais e humanos. Muitas comunidades indígenas históricas também se fazem presente. A agricultura tem pouco espaço em decorrência do solo. E além da pecuária, que já falamos, a pesca e o turismo ecológico são fontes de renda para a região. No caso do turismo, ele influencia toda uma cadeia, inclusive a de eventos, com a realização de festas e festivais como o América do Sul Pantanal. O turismo de comércio também existe entre Corumbá e Puerto Suárez, na Bolívia. A atividade industrial presente predominantemente em Corumbá, com a extração de minério. Por ser grande, a região tem difícil integração, mas é cortada pela BR-262, que passa horizontalmente pelo estado, chegando a São Paulo. A capital pantaneira, Corumbá, é o 11º maior município brasileiro e o maior do Mato Grosso do Sul e da região centro-oeste.
Seu PIB foi de 26.107,73 em 2019. Os repasses estaduais chegam a mais de 200 milhões de reais. Corumbá é a segunda cidade do estado com maior repasse federal, com mais de 80 milhões de reais. Seu índice de desenvolvimento humano é de 0,700, um dos mais altos de OMS. Na cidade se localiza o mais importante porto do estado do OMS e um dos mais importantes portos fluviais do Brasil e do mundo. Corumbá é uma cidade conhecida por sua diversidade cultural, com influências indígenas, sul-americanas, paraguaios, bolivianos, além de influências de árabes, italianos e portugueses, que se expressam na sua culinária e na sua música. Corumbá ampliou e modernizou a rede de água e esgoto com investimentos estaduais e federais que ultrapassam os 89 milhões de reais. Outra demanda concedida para a cidade foi na pavimentação asfáltica, drenagem, manutenção de estradas e ponte de concreto, com um investimento de 129 milhões de reais. A Sanesul construiu um reservatório de 500 mil litros de água na parte alta da cidade. A empresa já contratou mais de 20 quilômetros para ser executado. Esse investimento soma mais de 36 milhões de reais. Na área da saúde, os recursos foram para executar uma obra emblemática para a cidade, a construção de um novo complexo em saúde e urgência ao lado do Hospital de Caridade, com pronto-socorro, ambulatório e uma ala de 30 leitos. Aquidauana é conhecida por Cidade Natureza, devido à grande diversidade de fauna e flora da região. A cidade possui vários rios para pesca e diversos pontos para safaris fotográficos e passeios ecológicos. As atividades relacionadas à indústria, serviços e agropecuária são a base da economia de Aquidauana. Segundo dados do censo do IBGE, a população é estimada em 48.029 habitantes, estando em 9ª posição no estado. Os investimentos estaduais no município pantaneiro ultrapassam os 156 milhões de reais. Obras emblemáticas para a população, como pavimentação de estradas, pontes de concreto e implantação da Estrada Pantanal, já foram entregues e outras estão em execução. Foi feita recentemente a reforma do ginásio municipal José Campelo. Mais de 114 milhões de reais foram aplicados em infraestrutura urbana, como em pavimentação, drenagem de águas pluviais, saneamento básico e moradia digna. O asfalto chegou ao distrito de Toné. Era um sonho de mais de 20 anos que também se tornou realidade em parceria com o Estado. A obra de 13,9 milhões de reais contempla uma das maiores populações indígenas do estado. Fundada em 1778, Miranda é famosa no Brasil pelo Pantanal e pelo trem da antiga estrada de ferro da Novo Oeste do Brasil. Suas principais atividades econômicas são a agropecuária, comércio e indústrias de cerâmica, turismo de pesca e o ecoturismo. Segundo dados do censo do IBGE, a população está estimada em 28.220 habitantes. Concentra muitas comunidades tradicionais indígenas, sendo um polo cultural e histórico para Mato Grosso do Sul. Com um investimento de 3,2 milhões de reais, o asfalto chegará a 26 ruas de 3 bairros, com calçadas e piso tátil, beneficiando 8.000 moradores.
área de grande potencial agropecuário possibilitado pelas características de relevo e do clima. A região leste é composta por Anaurilândia, Angélica, Bataguaçu, Batayporã, Ivinhema, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul e Taquaruçu, todos inseridos na bacia do Rio Paraná. Apesar do potencial agrícola, há vários registros de degradação, o que se mostra um desafio para os municípios. A exploração da mandioca é o destaque, em especial em Ivinhema, além da cana-de-açúcar em Angélica e Nova Andradina. Gado de corte, suinocultura, ovinocultura e avicultura também se fazem presentes. A indústria desse grande vale do Ivinhema está voltada ao processamento do que vem do campo. São Paulo é estado próximo pela BR-267, que também dá acesso à BR-163. Conhecida como a capital do Vale do Ivinhema, Nova Andradina é uma cidade de perfil progressista. A cidade tem economicamente como destaque principal a criação e abate de bovinos, o que também lhe rendeu o título de capital do boi. Possui o 9º maior PIB do estado. Na agricultura produz soja, milho, arroz, algodão, feijão, trigo, mandioca e cana-de-açúcar. Nova Andradina possui um centro de indústrias e diversas outras de médio e pequeno porte nos mais variados ramos. A população estimada é de 55.224 habitantes. A conclusão de várias ruas da cidade já é realidade. A pavimentação da Avenida Dilson Cassaroto, no distrito de Casa Verde, além da entrada municipal Gracildo Abílio Lourenço. No setor habitacional, 404 famílias receberam a casa própria. Outras 130 casas estão em construção e 128 apartamentos construídos no condomínio residencial Nova Andradina devem ser entregues em 2021. A Praça Brasil, que é reconhecida como um dos maiores belos cartões postais do estado, foi totalmente revitalizada, com um investimento de mais de R$1 milhão. Outra demanda da população é a reforma do Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, que está recebendo obras de modernização em toda a sua estrutura para atender a população local e regional. Situada na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, Bataguaçu é um importante corredor rodoviário de acesso ao estado. Tem um produto interno bruto de R$300 milhões. A agropecuária se destaca, já são mais de 200 mil cabeças de gado, além da agricultura familiar, que vem consolidando espaço na produção. A indústria está em pleno desenvolvimento. Grandes empreendimentos formam o núcleo industrial. A população estimada é de 23.325 habitantes. A pavimentação da Avenida Mato Grosso é uma das obras de infraestrutura urbana que estão sendo executadas, com investimento de 44 milhões. Com mais de 12 milhões de investimento no município, obras de saneamento concluídas, em execução e a executar nos sistemas de abastecimento de água e principalmente em esgotamento sanitário. A cidade de Anaurilândia está situada a 375 quilômetros da capital Campo Grande. No município, o principal pilar da economia é a pecuária, além da produção de mandioca e o processamento da raiz. São mais de 288 mil cabeças de gado. Os produtores de leite se organizam e a atividade ganha força. Também são mais de 1.000 hectares na produção de mandioca. O município de Anaurilândia sediará a implantação de uma indústria de fecularia, gerando 240 postos de trabalho com investimento de mais de 12 milhões de reais do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Outros 242 produtores rurais do município receberam seus títulos de regularização fundiária.
E com a posse da propriedade, o agricultor familiar pode investir e negociar seus produtos. Além de obras de infraestrutura que já foram realizadas e estão em execução no município, com recursos totais de 17,4 milhões de reais. Com a pavimentação asfáltica e drenagem na MS 395 e interseção de acesso à Vila Quebracho e a restauração funcional de pavimento em mais de 15 ruas. A população é estimada em 9.076 habitantes. Outro grande desafio para os municípios em 2021 será lidar com um novo cenário para a educação imposto pela pandemia. O que fazer para que os estudantes não tenham prejuízos e o ensino siga avançando? O último levantamento do IDEB mostra que cidades como Costa Rica, Naviraí e Nova Andradina alcançaram boas notas do IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação básica, mas que muitas cidades ainda precisam trabalhar para alcançar essa meta. A região norte é composta por Alcinópolis, Camapuã, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Região de alta taxa de urbanização, com a intensa produção de grãos e de cana-de-açúcar em grandes propriedades rurais. A pecuária também é expressiva e tem um peso importante na matriz econômica da região, além da criação de suínos em alguns municípios da região, como Costa Rica e São Gabriel do Oeste, que também possui avicultura de corte. É uma das regiões com maior produção sucro-alcooleira do estado, em especial Mundo Novo, município no extremo norte do estado. Essa cidade e Rio Verde concentram as indústrias da região. A região é cortada pela BR-163 e também há presença de rede ferroviária Ferronorte em Costa Rica e Alcinópolis. O município de Sonora está situado no extremo norte de Mato Grosso do Sul. A cidade é atravessada pela rodovia federal BR-163, que liga ao sul com Campo Grande, a capital do estado, e ao norte com Cuiabá. Tem vocação de duas grandes vertentes impulsionadoras para o desenvolvimento, que são a agroindústria e o turismo de eventos. Mais de 60% da população depende da usina instalada no município. Lá, a produção transforma mais de 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar em álcool. Pertinho do Pantanal, os turistas apreciam a pescaria. No assentamento, as rochas caprichosamente encaixadas. A população é estimada de 19.721 habitantes. São Gabriel do Oeste tem belezas naturais, produção de grãos e frigoríficos. É o maior produtor de suínos e avestruzes do estado, produzindo mais de 300 mil leitões. Um dos maiores frigoríficos do mundo se instalou, gerando mais de 1.800 empregos diretos para o município. A carne de avestruz, por sua vez, é bastante nutritiva. Com o couro, são produzidas bolsas, sapatos, botas e cintos. Com todo esse leque econômico, transforma o seu PIB per capita com um dos maiores do estado, de R$ 54.543,27. A cidade é conhecida pela famosa Festa do Leitão do Rolete, que atrai bastante turistas e produtores rurais da região. Seu IDH é alto, de 0,729, com população estimada de 27.221 habitantes. São Gabriel já recebeu mais de 69,5 milhões de investimento nas mais diversas áreas. Localizada a 390 quilômetros de Campo Grande, Costa Rica é conhecida como a capital estadual do algodão e dos esportes de aventura, pois possui um grande potencial turístico e exploração. Está inserida na lista das 100 cidades mais promissoras do Brasil, podendo tornar-se, em breve, um polo regional turístico. A produção de grãos também é significativa, ultrapassa mais de 200 mil toneladas.
A arrecadação municipal foi de R$ 143 milhões em 2019. A população estimada é de 21 mil habitantes. A construção da ponte de concreto sobre o córrego Cascavel é uma obra com orçamento de 1,74 milhões e já está mais de 57% concluída. A pavimentação da rodovia MS 223 entre Figueirão e Costa Rica avança em duas frentes, cada uma delas com mais de 90% de execução. Na área de habitação, mais de 24,8 milhões em 392 moradias, sendo que 192 já foram entregues e 200 do programa Minha Casa Minha Vida estão em execução na infraestrutura. Está sendo pavimentada a rodovia MS 316, ligando com a cidade de Paraíso das Águas. Costa Rica vai ser beneficiada com a concessão dos 219 quilômetros da MS 306 à iniciativa privada. O investimento vai garantir diversas melhorias na condição de tráfego, conforto aos motoristas e redução no número de acidentes da divisa com Mato Grosso. Coxinha é reconhecida por suas denominações populares de Capital Nacional do Peixe, Terra do Pé de Cedro e Portal do Pantanal. Tem um dos principais pontos de pesca de água doce do país. É considerado também um centro econômico e turístico regional. Representa o 23º maior PIB do estado, quase 110 milhões de reais. Sua economia baseia-se na agropecuária extensiva, pecuária e turismo. A estimativa populacional é de 33.459 habitantes. Obra importante que iniciou foi a reforma do aeroporto municipal. A obra inclui a revitalização do pátio de aeronaves e o recapeamento das pistas. Na habitação, foram 155 moradias entregues. Com parte do Pantanal e uma grande quantidade de recursos naturais, o sudoeste sul-mato-grossense concentra municípios de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Mutim. Alguns desses municípios fazem parte da Rota do Turismo de Mato Grosso do Sul, em especial o ecológico. Esse cenário percebido muito bem em Bonito, Jardim e Porto Mutim. E uma força econômica muito forte nessa região é a agricultura. Com milhares de toneladas colhidas anualmente, a pecuária também é destaque, em especial em Bela Vista. Tem acesso fácil a regiões do estado e ao país vizinho Paraguai. E é justamente dessa vizinhança que vem uma das grandes promessas de prosperidades para o estado, a Rota Biooceânica. A ideia que está sendo concretizada é interligar o litoral brasileiro ao litoral chileno, reduzindo custos com frete para exportação. Uma oportunidade de crescimento para os municípios que fazem parte dessa rota. A gente fala muito em Porto Mutim, na infraestrutura de Porto Mutim, estamos fazendo construção de portos, mas a Biooceânica ela traz um novo eixo de desenvolvimento para o estado de Mato Grosso do Sul. Então ela tem que ser percebida. Todos os municípios que são afetados diretamente, nós já estamos visualizando obras, tanto de novas rotatórias, de expansão em função do fluxo de veículos que vão ocorrer. Então é importante compreender essa nova estruturação logística e olhar muito para a Rota Biooceânica, que ela muda muito o fluxo de mercadorias no estado de Mato Grosso do Sul. A rota ela é uma grande janela de oportunidade. Benefícios imediatos nós teremos, né? Redução dos custos produtivos, melhora de competitividade do nosso agronegócio, ganhos comerciais, possibilidade de fomento do turismo, possibilidade de geração de emprego e renda. Só que também a gente tem desafios para os municípios, né? Então a gente tem possibilidade do crescimento desordenado, a gente observa que os municípios que passam por um crescimento muito desordenado podem resultar problemas sociais, como criminalidade, problemas de saúde e diversos outros problemas, né? Então a gente tem esses desafios também na saúde, na segurança, na educação dos municípios.
Considerado um polo do ecoturismo, Bonito é o principal município que integra o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Atualmente, a cidade conta com mais de 22 mil habitantes e a economia do município está baseada no turismo, pecuária e agricultura. A arrecadação ultrapassa os 100 milhões de reais. A mineração também tem colaborado para o crescimento do ICMS da cidade, que está bem próximo dos 20 milhões de reais. Bonito intensificou os investimentos nos últimos 4 anos em infraestrutura viária, com implantação e recuperação dos acessos, retomada operacional e ampliação do aeroporto estadual, programas de controle e conservação dos mananciais e apoio promocional. A conclusão do asfalto da Estrada do Curê, por exemplo, facilita o acesso aos atrativos e o escoamento de grãos. Obra que ficou paralisada por uma década, foi entregue em 2019. O asfalto da MS 382 chegará em breve à entrada do acesso às grutas do Lago Azul e São Miguel e o abismo Anhumas. E essa obra contemplará o agronegócio, já que na rodovia opera um armazém de grãos, que em 2019 movimentou mais de 100 mil toneladas de milho e soja que exporta via de Porto Murtinho. Uma antiga reivindicação da população é a obra do quartel do 8º Grupamento de Bombeiros de Bonito. Considerada emblemática, está com mais de 40% já executada. Estrategicamente localizado na fronteira com o Paraguai, Porto Murtinho se destaca por ser um dos municípios mais importantes para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, pois devido ao porto de exportações, passou por ciclos econômicos que impulsionaram a economia do estado. Com um aumento de 30% na arrecadação comparada a 2017, o município arrecadou mais de 92 milhões de reais em 2019. Recursos que atenderam mais de 17 mil habitantes. O estado destinou verbas no valor de quase 27 milhões de reais e o governo federal um pouco mais de 22 milhões. Com localização privilegiada dentro da rota bioceânica entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, o município de Porto Murtinho deve se transformar nos próximos anos um grande hub logístico da América do Sul, ou seja, um importante centro de exportação e importação do continente. Com uma população estimada em 7.838 habitantes, Bodoquena é um dos municípios que integram o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, apresentando grande potencial turístico. A economia do município se baseia na agropecuária, sendo responsável por mais de 40% da renda do município, estimada no valor aproximado de 47 milhões de reais. O Hospital Municipal Francisco Salles está sendo todo reformado e será ampliado com recursos do Fundo Especial de Saúde. Os avanços na economia, a posição alta no ranking do IDH, indicadores positivos de sustentabilidade ambiental, competitividade e desafios da gestão pública comprovam que a cidade de Jardim não recuou no ritmo de desenvolvimento. Pelo contrário, apresentou evolução positiva em todos os itens, inclusive na arrecadação, que passou a casa dos 80 milhões de reais em 2019, representando 20% a mais comparada a 2017. Foi a cidade da região sudoeste que mais recebeu verba federal em 2019, totalizando 22 milhões de reais. A economia do município está baseada principalmente na pecuária, apesar do comércio ser a principal fonte de arrecadação de ICMS, no valor de mais de 12 milhões de reais em 2019. Em Jardim, os grandes investimentos estão direcionados para a melhoria de infraestrutura do município, com a expansão do agronegócio e do turismo. A cidade é um exemplo na manutenção de sua malha viária, que
que vai garantir o escoamento da produção e grupos que visitam a região para conhecer as suas belezas naturais. Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru. Esses são os 9 municípios que fazem parte da região sul-fronteira. A maioria dessas cidades faz divisa com o Paraguai, o que leva ao nome da região. Um desafio evidente por lá é o da segurança na fronteira. A responsabilidade é do governo federal, que há anos não cumpre totalmente com a sua parte, cabendo ao Estado e aos municípios lidarem com os problemas típicos das regiões fronteiriças. Mas nem tudo é problema. Essa proximidade com o Paraguai promoveu um enorme intercâmbio cultural, fazendo com que a música, a dança e a culinária dos 2 países se encontrassem e ganhassem novas formas. A presença de comunidades tradicionais indígenas também é grande, o que revela um multiculturalismo local. Por lá, o meio rural é um grande gerador de renda. Ponta Porã, Aral Moreira, Laguna Carapã destacam-se na produção de soja. A mandioca também é presente, com várias fecularias existentes na região. Amambai, Tacuru e Ponta Porã concentram-se a pecuária. Além disso, Gláucia, toda a produção de erva mate vem de lá. Não se compara ao passado, mas vem ganhando a atenção dos empresários para uma nova fase. Amambai teve sua origem da força econômica da erva mate. Em 2019, foram quase 150 milhões de reais que passaram pelos cofres do município, o que representa um crescimento de aproximadamente 40 milhões em relação ao primeiro ano do atual mandato. Boa parte desses recursos são repassados pela União e pelo Estado. Possui 500 pequenas e médias empresas. A agricultura e a pecuária são as áreas mais desenvolvidas. Desde 2015, a Amambai recebeu investimentos que ultrapassam 55 milhões em obras e infraestrutura do governo do estado. Entre as mais emblemáticas está a restauração da MS 156. Pela pista passam mais de 1.000 veículos por dia. Outra rodovia que também foi restaurada é a MS 289, entre Amambai e Coronel Sapucaia. Diversas ruas na área urbana da cidade também receberam asfalto, drenagem ou tiveram a pavimentação restaurada. Localizado na região sudoeste do estado, Coronel Sapucaia possui uma população de 15 mil pessoas, sendo seu primeiro nome em Uverá, Campo que Brilha. Em 2019, foram mais de 50 milhões que passaram pelos cofres do município, um incremento de aproximadamente 10 milhões de reais se comparado a 2017, primeiro ano do atual mandato. O setor que mais gera recursos no município é o de comércio e serviços, que vem aumentando a sua participação nos últimos anos. O setor agropecuário também tem contribuído para o crescimento do município. Paranhos conta atualmente com 14.400 habitantes. Em 2019, um pouco mais de 57 milhões de reais foram arrecadados e passaram pelos cofres do município. A cidade tem no setor do comércio e serviços sua principal fonte de atividade econômica, representando nos últimos 5 anos mais de 50% do seu PIB. Na habitação foram entregues 140 novas moradias e no saneamento 8.000 metros de rede de distribuição de água e quase 8.000 metros de rede coletora de esgoto. Ponta Porã possui atualmente quase 94 mil habitantes, com sua história ligada diretamente à vizinha Pedro Juan Caballero, no Paraguai. É conhecida como Princesinha dos Ervais, devido à forte influência com a erva mate. Ponta Porã ainda depende diretamente das atividades ligadas ao setor rural. As lavouras de soja, milho e pastagens, ocupadas por gado, ainda existem, mas a cana-de-açúcar já está presente em boa parte dos campos. Em 2019, quase 330 milhões de reais passaram pelos cofres do município,
o que representa um crescimento de aproximadamente 50 milhões de reais em relação ao primeiro ano do atual mandato, boa parte originados da própria arrecadação da cidade. Na área de infraestrutura foram restauradas e pavimentadas ruas, uma ponte de concreto sobre o Rio Dourados no assentamento Nova Era Itamaraty foi construída, drenagem e pavimentação da Avenida Jamil Saldanha Dese foi realizada. Em relação ao saneamento básico, já foram investidos 79 milhões de reais, entre obras concluídas e em execução. E a cobertura de esgoto deverá chegar a 90% ainda neste ano. E por se tratar de um município estratégico para a segurança, justamente por estar na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã também recebeu um investimento expressivo em segurança pública, com a entrega de viaturas e as reformas da UNEI Mitaí, da Delegacia de Polícia Civil e do estabelecimento penal masculino, que também foi ampliado, além da instalação de 13 câmeras de segurança e do sistema de radiocomunicação. Vamos diminuir 19 pontos de alagamento, melhorar a coleta de águas pluviais em todo o município, recapear toda a área central, fazendo acessibilidade, calçada, sinalização vertical e horizontal, criando mais de 1.000 vagas de estacionamento na linha internacional. Será um projeto inovador. Nós vamos construir um parque linear que vai da entrada da cidade na MS 164 até o início da BR-463. Será um marco arquitetônico e urbanístico dentro da fronteira. Possibilidade de Itaipu Binacional financiar um ônibus elétrico que possa transitar do Paraguai para o Brasil e do Brasil para o Paraguai. Como vimos, o potencial turístico de Mato Grosso do Sul limita-se ainda a alguns municípios. Pois é, Gláucia, essa é uma das oportunidades que os prefeitos podem estimular e desenvolver em suas cidades. O setor de turismo vai retomar nos próximos anos, teve um efeito grande da pandemia, mas nós temos muito potencial de turismo em uma série de municípios que tem que ser aproveitados. E quando a gente fala em aproveitar, é criar uma infraestrutura adequada para receber o turista. Não adianta ter só um atrativo se você não tem toda essa estrutura adequada para receber. E nós temos aqui também o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que apoia os empresários e que nós atuamos nos 79 municípios do estado. Então é uma oportunidade também do prefeito articular para que esses empresários façam a sua expansão e o seu desenvolvimento. Eu gostaria aqui de falar a todos os prefeitos, os consórcios intermunicipais. Esse é um instrumento que o governo federal tem utilizado muito até para disponibilizar recursos. Então, ações integradas, seja na área de infraestrutura, seja na área de inspeção sanitária, que nós já temos uma série de consórcios com sistemas de inspeção municipal, passando a sistemas de inspeção consorciados. Então, todos os prefeitos devem fortalecer os seus consórcios, porque muitos dos recursos, seja através do desenvolvimento, através de outras parcerias com o governo federal, começam a ser direcionados através da estrutura de consórcio. Eu tenho 2 senadoras junto comigo para a gente poder bater recordes atrás de recordes na liberação de recursos. De tal sorte que eu desejo a todos um feliz final de 2020. Ano que vem é um ano de muito desafio, retomada do desenvolvimento econômico pós essa onda de pandemia. E eu rogo a Deus que abençoe a todos vocês. Deixo para os nossos gestores essa análise inicial, esse bom planejamento da gestão, sabendo que é um ano de dificuldade, então evitar gastos desnecessários, planejar os seus gastos, organizar suas contas e aí sim conseguir fazer um ano de 2021 com muita tranquilidade, mas com muita organização, porque com certeza vai ser um ano muito difícil para os próximos prefeitos e prefeitas que tomam posse a partir de janeiro. Portanto, uma gestão de sucesso, ela passa justamente por isso, pela equalização entre as despesas e as receitas municipais. Jamais as despesas podem ser superiores às receitas. O gestor, no dia a dia da sua gestão, tem que procurar aumentar cada dia mais as suas receitas, diminuindo, por sua vez, as suas despesas, para que possa sobrar dinheiro para investimentos importantes para a população. 2021 será um ano de muitos desafios. Desafios que estão prestes a ser enfrentados pelas próximas gestões dos municípios sul-mato-grossenses.